Olá, concursando! Olá, concursanda! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática com o professor Douglas de Souza. Nessa aula, nós vamos dar início ao estudo do edital, começando por modelos algébricos, ok? Então, o que vem a ser modelos algébricos? Essencialmente, o estudo de polinômios e o estudo de expressões algébricas, certo? Claro que aí a gente vai incluir o estudo de equações, principalmente do primeiro e segundo grau, o estudo de frações, certo? E ali na parte de polinômio a gente deve estudar as operações essenciais, tais como a divisão, o produto, certo? A soma e a subtração. E também incrementar, já que a banca é a CESP gosta muito, o binômio de Newton, certo? Para o binômio de Newton a gente vai dar uma perpassada, um pouquinho de análise combinatória que é necessário. Então vamos embora, pega teu caderninho, começa a anotar, vem comigo. Vamos lá. Então, modelos algébricos seria essencialmente, certo? O estudo de expressões, como já dito, e o que seria uma expressão? A gente pode ter dois tipos de expressões, certo? As expressões numéricas e as expressões algébricas. Numéricas só vai envolver números e algébrica número e letra, certo? Então, vamos começar por uma básica. Então, vamos começar por um exemplo. Suponha que eu tenho 2 mais 3 menos 8 dividido por 2. Pronto. Aqui você vai obedecer a importância, a hierarquização das operações. Que hierarquização é essa? Se eu tiver potência e raiz, resolvo primeiro. Depois, se eu tiver divisão e multiplicação, eu resolvo nessa ordem. E por último, aquela menos importante, se assim considerarmos, subtração e adição. Então aqui eu não posso, em hipótese alguma, realizar primeiro a operação 3 menos 8. Eu preciso priorizar aquela da hierarquia. Uma vez que eu tenho divisão, irei resolver primeiro ela. Então repito essa parte aqui todinha. 2 mais 3 menos 8 sobre 2, 4. A partir daqui, eu só tenho soma e subtração. Então prossigo da forma que eu achar melhor. Aqui eu tenho 5, menos 1, eu tenho, menos 4, eu tenho 1. Beleza, então a gente deve obedecer a ordem. Mas agora, esse é o meu exemplo A. Eu posso ter, por exemplo, 2x ao quadrado mais 5y menos 9x mais 3xy. E aí aqui você deve observar que eu tenho o que a gente chama de monômio. O que é um monômio? Monômio é aquele termo que é composto pela parte numérica e pela parte algébrica. Por exemplo, se eu pegar o termo 2x², ele é composto do numeral 2 e ele é composto da variável, certo? x². E aí eu tenho aqui a minha parte, guarde, ok? Numérica. E eu tenho a minha parte algébrica. Então, nesse caso, eu tenho uma expressão algébrica. Aqui, nesse momento, você não pode somar ninguém com ninguém. A gente só pode somar termos algébricos que forem semelhantes. Como assim, professor? Por exemplo, se eu tiver 2x² mais 5x², eu posso operar com eles? Posso, tranquilamente, uma vez que a parte aqui ela é semelhante. O meu coeficiente não interessa, ok? Ele é só um quantificador, é só para dizer quantos x² eu tenho. O 2 também não interessa. Então, para que eu some monômios, termos dessa forma, eu preciso que a parte algébrica seja igual, certo? São termos que a gente diz termos semelhantes. Então aqui eu poderia tranquilamente somar esses dois termos. Porém, aqui de forma alguma eu posso somar, uma vez que a parte algébrica ela é diferente nesses termos aqui. Então só posso agrupar termos se eles forem semelhantes. Outro exemplo, suponha que eu tenho agora 5x mais 3y menos 2x² mais 9y mais 3x². Nesse momento, o que a gente deve fazer é agrupar aqueles termos que forem semelhantes, ou seja, que tiverem a mesma parte algébrica. Quem são esses? Vamos lá. Tem alguém com x? Não tem. Mas não tem o x², mas a parte aqui, o expoente é diferente. Eu deveria ter aqui x² para que eu pudesse agrupar esses termos. Então, nesse caso, não tem ninguém para somar com x. Vamos botar ele aqui bonitinho.
Ok. Vamos para o próximo, y. Tem alguém com y? Só o y, ok? Tem o 9 aqui. Então, eu posso deixar eles agrupados. Por quê? Porque com eles eu posso operar. Depois eu tenho menos 2x² e tenho o 3x². E aqui eu posso prosseguir a minha conta normal, certo? Então, aqui eu faço 9. Eu sou uma parte numérica. 9 mais 3 mais 9, 12. Repito aquela parte algébrica, a letra. Aqui eu tenho menos 2x e acrescento 3x ao quadrado. Eu fico com 1x². Óbvio que você pode, é mais comum, omitir esse x. E aqui mais 5x está resolvida da forma mais reduzida a minha soma algébrica. Claro que é mais comum que você escreva começando pelo x, esgotando todos os coeficientes que tiverem o x e, por último, deixando o y. Então, beleza. Expressão numérica, eu vou seguir uma hierarquia que a gente já viu no início do vídeo. Expressão algébrica, eu continuo seguindo a hierarquia, porém, eu só vou poder somar e subtrair termos que tiverem a mesma parte algébrica, ok? A mesma letra com a mesma potência. Cuidado, ok? O fato de ter a mesma letra não quer dizer que você pode operar pelo fato do expoente ser diferente. E nesse caso a gente está falando essencialmente em somar e subtrair. Mais à frente a gente vai ver que dividir e multiplicar pode, mesmo os termos sendo um pouquinho diferentes. Então vamos botar um exemplo agora de multiplicação. Então você pode multiplicar independentemente da parte algébrica, ok? Essa daí não tem muita importância. Então suponha que agora você tem, exemplo D, você tem 2 vezes x² mais 3y ao cubo. Bom, aqui o que você não pode, não vai fazer é adicionar esses termos. A parte é diferente, mas esse 2 aqui que está multiplicando, você pode tranquilamente multiplicar tanto aqui como aqui. E o que multiplica é a parte numérica, o 2 pela parte numérica do meu termo. Quem é a parte numérica do x²? É só pensar, quantos x² eu tenho? Eu tenho 1. Aí eu faço 2 vezes 1, 2, repito x². 2 vezes 3, 6, repito y ao cubo. Multiplicar, tranquilo. E a gente já viu que, por exemplo, como eu já falei, se eu tiver 5x² mais 10y à quinta, eu posso tranquilamente dividir, por exemplo, por 5, dividindo termo a termo. Se eu tenho 5x² e divido para 5, eu fico com 1x². Se eu tenho 10y à quinta e divido para 5, eu fico com 2y à quinta. Ou seja, perceba que na multiplicação de um termo por alguma expressão algébrica, eu multiplico apenas o meu numeral pela parte numeral do termo. Da mesma forma, em divisão de uma expressão algébrica, certo? Pelo um fator, um numeral, a gente divide a parte numérica pelo numeralzinho que está aqui embaixo. Agora, o outro exemplo, certo? Nessa mesma linha de divisão de uma expressão, seria se, por exemplo, embaixo o meu divisor não fosse um numeral, e sim fosse um monômio, ou seja, além da parte numérica, ele tivesse a parte algébrica. Então, suponha que a expressão anterior ela fosse dividida da mesma forma, só que ao invés de 5x² mais 10y à quinta sobre 5, eu tivesse 5x² mais 10y à quinta sobre 5x. Agora nós temos um problema, né? Porque agora a gente deve realizar a divisão das partes numéricas, ou seja, 5 e 10 pela parte numérica, beleza? Então isso ficaria x² mais 2y à quinta, porém, nessa divisão, é como se eu tivesse cancelado esse 5 com esse 5 e, ao mesmo tempo, o 10 com o 5, ficando 2. Mas, em momento algum, a gente conseguiu tirar esse x daqui. E agora? Agora você vai usar o mesmo argumento. Eu só vou poder realizar essa operação se os termos tiverem a base comum. Ou seja, vamos separar essa soma para ficar mais claro.
Eu posso escrever isso aqui como sendo x² sobre x, 2y à quinta sobre x. Agora, o que eu posso fazer é dividir o x² por x, mas de forma alguma eu vou poder dividir o 2y à quinta por x. Como é que divide isso aqui? Bom, tem várias formas. Uma é você lembrar a regrinha de potência. Mesma base, numa divisão, o que é que eu faço? Repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1. E daí fica mais claro o porquê que você não pode fazer isso aqui. Porque como é uma divisão, você teria que procurar a mesma base, mas não tem a mesma base. Então esse termo aqui, ele continua inalterado. 2 à quinta sobre x. Aqui fica x elevado a 1, né? Não precisa perder muito tempo com isso. Então, o fator importante é, se eu tiver uma divisão pelo numeralzinho sem a parte algébrica, as letras, eu posso operar normalmente, como eu fiz aqui ou aqui. Se eu tiver uma divisão e embaixo, certo? No meu denominador, ainda tiver também uma letra, então eu posso operar primeiramente com o coeficiente, certo? Reduzir a minha expressão, mas depois eu tenho que tentar eliminar esse x daqui, e isso só é possível se eu encontrar a mesma base, porque eu uso regra de potência. E para encerrar essa parte inicial, um exemplo de multiplicação e a parte sendo aqui, além do numeral 2, vou colocar 2x. Certo? Vamos lá. Então, suponha que você tem agora, no exemplo F, 2x vezes x² mais 3y mais x. Pronto. Então, como é que você faz isso? Você vai operar de forma normal, de novo, certo? Você vai pegar esse numeral daqui, na verdade esse monômio, e multiplicar por cada termo que tiver aqui. Eu vou multiplicar aqui, eu vou multiplicar aqui e eu vou multiplicar aqui. Então, beleza. 2x, vamos escrever. 2x vezes x². Lembra que esse 2x aqui é a mesma coisa que 2x a primeira. Mais 2x vezes 3y mais 2x vezes x. Aqui, agora você deve recordar, em completa analogia com o que a gente fez aqui, que eu tenho um produto de potência de mesma base. Já recorde, ok? Se na divisão de potência de mesma base eu repito a base e subtraio, no produto de potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Então vai ficar 1 mais 2, 3. Aqui não pode repetir a base e somar o expoente porque não tem a base comum. Então vou repetir a parte xy. Não tem como sair desse produto. E multiplico o numeral. 2 vezes 3, 6. E aqui o mesmo argumento que a gente usou no início. Aqui eu posso escrever x à primeira, 2, x², porque eu usei regra de potência. Beleza. Então, depois disso, o próximo passo é a gente dar uma estudada em polinômios para depois estudar equações, ok? Então, essa parte tranquila, certo? Só para a gente aprender a operar. Se vier uma expressão enorme, não tem problema, é só você seguir a ordem, ok? Vai dar certo. E lembrar sempre, a parte mais importante, a hierarquia, certo? Das operações. Primeiro, potência e radiciação. Segundo, multiplicação e divisão. Terceiro, soma e subtração. Não esquecendo disso, eu faço qualquer expressão. Então, depois de ver um pouquinho sobre expressão, dá início ao estudo de polinômio. Um polinômio, que é a parte um pouco mais complicada, é toda expressão do tipo, vou colocar assim, p de x, para simbolizar um polinômio na variável x, certo? Igual a x elevado a n, b, x elevado a n menos 1, até que eu chegue lá embaixo eu vou colocar A2, é melhor. A1, senão vai esgotar minhas letras. Até que eu chegue no N lá embaixo, x elevado a 0. Meu Deus do céu, como assim? Calma. Exemplo. Suponha que eu tenho aqui p de x igual a 2x ao cubo mais 3x² mais 5x. Pronto. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Olha, o meu primeiro coeficiente é 2, seria o meu A1.
E aqui em cima o primeiro expoente, é só isso que eu estou dizendo. Aqui a gente quis colocar em ordem decrescente, mas não necessariamente precisa, certo? Não precisaria ser 3, 2, 1 para caracterizar um polinômio, certo? Isso é só uma questão de estética na escrita. Então ficaria 2x ao cubo, 3x quadrado, mais 5x. Agora é importante que você ordene esses termos, ok? E para ordenar esses termos, a gente precisa definir uma coisinha que a gente chama de grau do polinômio, ok? O que é um grau do polinômio? É aquele termo, certo? É aquele expoente, o maior expoente possível em uma variável. Então, se você pegar esse aqui e observar nessas variáveis aqui, na mesma variável, o maior expoente que eu consigo é 2, aliás, é 3. Então, eu digo que o grau desse polinômio é um polinômio de grau 3. Mas se eu tiver assim agora, P de x igual a 2 à oitava vezes x à sexta, mais 3x à quinta, vezes x à quarta. E agora, professor, quer dizer que o grau desse polinômio é 8? Não, ok? O grau desse polinômio é 6. O que é que a gente definiu como grau? É o maior expoente da variável. A variável é x. O maior expoente de x é 6. Então, o grau desse polinômio é 6. Ok? Multiplicar, somar e subtrair polinômio seguem completa analogia ao que a gente viu anteriormente para expressões, certo? Se eu quiser multiplicar por um fator, eu vou multiplicar termo a termo, como a gente já fez. 2 vezes alguma coisa entre parênteses. Multiplica termo a termo. Se eu quiser subtrair ou somar, eu sei que eu tenho que procurar termos semelhantes. Então, isso é relativamente tranquilo, certo? Eu posso pegar termos semelhantes e somando termo a termo e operar com o meu polinômio. Agora, a operação mais complicada e que o concurso pode lhe pedir certamente é a operação de divisão. Essa sim é aquela mais requisitada e é a mais sofisticada para polinômios, ok? Então, o ideal nesse momento, vamos fazer alguns exemplos, é que você pause o vídeo, tenta fazer comigo após o primeiro exemplo, ok? Depois você confere aí. Então, suponha que a gente tem agora 2x à quinta mais 3x quadrado para dividir por x mais 1. Que é como se fosse, você tenta imaginar como se fosse uma operação normal, mas não é, certo? Então, suponha que se eu tivesse aqui 20 sobre 3, isso me dá 6, que dá 18, e sobra 2. Aqui a gente chama de quociente, dividendo, aliás, divisor, dividendo e resto. Ali vai ser da mesma forma. Aqui eu vou ter o meu resto, aqui eu vou ter o meu quociente, aqui eu vou ter o meu divisor e aqui eu vou ter o meu dividendo. Ok? Então, vamos com muita calma. O processo de divisão de polinômio é um processo que a gente chama de abaixamento do grau. O que é que a gente vai fazer sempre? A gente sempre inicia a divisão de um polinômio pelo termo líder. O que é um termo líder de um polinômio? É aquele termo que contém o maior grau, certo? Contém o grau do polinômio. Por exemplo, se eu pegasse esse polinômio aqui, o termo líder dele é o 2x ao cubo. O coeficiente líder dele é o 2. Ok? Termo líder, aquele termo que tem o grau do polinômio. Coeficiente líder, o coeficiente do termo que possui o grau do polinômio. Como assim? Exemplo, no polinômio px, o termo líder é 2x ao cubo, certo? O coeficiente líder é o coeficiente desse termo. O coeficiente de 2x ao cubo é 2. Beleza, então vamos lá. Eu sempre vou iniciar a divisão, certo? Pelos expoentes de maiores graus. Então, eu pego o de maior grau aqui e o de maior grau aqui. Como aqui só tem uma variável x, eu vou começar pegando esse termo e dividindo por esse aqui. Sempre, o maior que tiver aqui, o maior grau, ok? O que importa em polinômio é o grau, a parte do coeficiente aqui não é tão relevante. Então, eu vou pegar o de maior grau daqui e dividir pelo de maior grau daqui. Então, vamos lá. Quanto que é 2x à quinta? Muita calma, paz e harmonia no coração. Quanto que é 2x à quinta dividido por x? Vamos usar aqui um espaço adjacente, certo? 2x aqui, deixa eu apagar isso aqui, tira seu print, tirou, saiu bonito, beleza? Vamos lá. Vamos usar um espaço adjacente aqui. Eu quero dividir
Olha, a primeira parte, 2x à quinta por x. Melhor a gente escrever até assim. 2x à quinta por x. O que é que eu faço aqui? Olha que maravilha. Mesma base. Repete da frente, não interessa, certo? Lembra, isso não é tão relevante para as operações. O que importa é a parte algébrica. E agora, como eu tenho uma divisão de potência de mesma base, e o expoente aqui bonitinho é 1, eu faço x à quinta menos 1. Isso dá 2x à quarta. Então, para aqui vem 2x à quarta. Beleza. Então, o termo líder daqui dividido pelo termo líder daqui dá 2x à quarta. Depois, qual é o procedimento? Bom, se você tivesse dividido 20 não, vamos botar um maior. 43 por 2, o seu procedimento é simples. Você pega o maior daqui, dá quanto? Dá 2. E você faz 2 vezes 2, bota aqui o 4, só que você bota com sinal de negativo. Da mesma forma. Quanto que é x vezes 2x à quarta? Aí você faz a operação. X vezes 2x à quarta. Só que isso a gente já aprendeu, certo? Você multiplica a parte algébrica. Isso vai dar 2x à quinta. Aí você pega esse 2x à quinta e bota para lá, para baixo. Só que você põe com sinal trocado. É por isso que inverte. Então, quando eu fizer a multiplicação aqui, vai ficar menos 2x à quinta. Só que o meu divisor ele não é composto só de x. Ainda tem o 1. Aí eu faço 1 vezes 2x à quarta e venho para cá com sinal trocado. Aí esse meu polinômio de baixo, eu opero com o de cima. Quanto que é 2x à quinta menos 2x à quinta? 0. Morreu 2x à quinta. O 2x à quarta não pode operar com o 3x ao quadrado. Então, eu apenas repito os dois. 2x à quarta mais 3x quadrado. A partir daqui, o meu processo se repete. Então, eu vou pegar agora o termo líder daqui e dividir pelo termo líder de lá. Quem é o termo líder agora? O meu termo líder aqui é aquele termo que contém o grau, que é o 2x, o menos 2x à quarta. Aí eu faço menos 2x à quarta sobre x. Como é a conta, professor? Da mesma forma daqui. Menos 2x à quarta sobre x. Repete o coeficiente para não ficar muito desorganizado e faz x, bota o x aqui, 4 menos o expoente de baixo, que é 1, igual a gente fez aqui. Então, dá menos 2x ao cubo. Então, esse termo dividido por esse termo deu menos 2x ao cubo. Eu pego esse resultado e coloco lá. Então, vai ficar menos 2x ao cubo. Depois que a gente chegou aqui, o que a gente fez? Multiplicou esse termo por esse e por esse, jogou o resultado do produto aqui com o sinal trocado e somou a operação de cima. Em completa analogia, a gente vai seguir. Então, x, cuidado, ok? Vezes menos 2x ao cubo. É só fazer o produto e você vai ver que x vezes menos 2x ao cubo vai dar, o menos fica, x à quarta. Como chegou no x à quarta? 3 mais 1. Não esquece, ok? Então, agora eu vou ter x vezes menos 2x. Menos 2x à quarta. Para cá vem o oposto. 2x à quarta. Sempre que você tiver uma dúvida nisso, lembra de uma multiplicação normal. Quando eu pego o numeralzinho que está aqui embaixo, multiplico pelo divisor, que eu boto ele aqui, ele vem com o sinal trocado. Não esqueça. Ok? Então, esse vezes esse, 2x à quarta, daria menos 2x à quarta, vem com o sinal trocado. Esse vezes esse dá menos 2x ao cubo. Para cá vem mais 2x ao cubo. Maravilha! Agora eu pego aqui e somo. Esse mais esse, ó, a mesma quantidade com sinal trocado. Bonitinho. Esse termo e esse não podem ser somados porque as partes algébricas são diferentes. Repito. E aí eu vou de novo no mesmo processo. Esse termo dividido por esse, certo? Veja quanto é que vai dar. Vamos agilizar isso aqui agora, já que você tendo em vista que já compreendeu o processo que a gente faz. 2x ao cubo sobre x. O 2 fica x ao cubo sobre x. Você deixa o x, faz 3 menos 1. Beleza, bonitinho? Então, isso vai dar 2x ao quadrado, certo? E agora o processo. X vezes 2x quadrado, menos 2x quadrado. 1 vezes 2x, mais 2x.
quadrado. X ao cubo, ok. X vezes 2x quadrado, 2x ao cubo com sinal trocado. 1 vezes 2x quadrado, 2x quadrado com sinal trocado. Maravilha. Agora você soma os termos. Esse cancela com esse, vai dar 0. Esse e esse vai dar x. Porque você tem 3 menos 2 e a parte repetida. Aqui cancelou. X dividido por x vai dar 1. Certo? E aí você faz esse vezes esse. Claro que eu peguei um exemplo um pouco maior. Dá x com sinal trocado. Esse vezes esse dá 1. Bota menos 1. Soma, cancelou o x e sobrou menos 1. Esse é o meu resto. Esse é o meu quociente. Certo? Esse é o meu divisor e esse é o meu dividendo. Vamos fazer um exemplo um pouco menor para que a gente possa agora conferir uma propriedade. Beleza? Então vamos pegar um exemplo agora onde o resto tende a dar 0, para que fique mais fácil que a gente confira. Mas o processo é o mesmo, ok? Eu tenho que tentar sempre fazer um abaixamento de grau e aí sim o negócio vai dar certo. Então suponha que eu tenho aqui agora x ao quadrado menos 6x mais 8 dividido por, vamos lá, x menos 2. Pronto. Vamos fazer essa divisão agora bonitinho, da mesma forma que a gente aprendeu ali. O que é que a gente vai fazer? Termo líder do dividendo sobre o termo líder do divisor. Então, vamos lá. X sobre x quadrado dividido por x. Como é que a gente faz? Repete a base e subtrai. 2 menos 1, 1. Então, x quadrado sobre x dá x. Agora eu faço esse vezes esse. X quadrado, vem com sinal trocado. Agora eu faço esse vezes esse. Menos 2x, vai com sinal trocado, mais 2x. Não tem mais ninguém, soma. Morreu esse aqui. Menos 6x mais 2x, pensa. Tu deve 6, pagasse 2. Continua devendo 4. E aí baixa o 8. Maravilha. Agora eu faço menos 4x sobre x, corto o x, ó, que maravilha, bonito, vou até botar o x circulado, sobre x. Corto o x, só sobra o menos 4. Ok. Aí eu faço agora menos 4 vezes x, dá menos 4x. Para cá vem com sinal trocado. Mais 4x. Menos 4 vezes menos 2, lembra? Sinais iguais num produto ou numa divisão é mais, sinais diferentes é menos. Mais com mais, menos com menos, menos. Então, menos 2 vezes menos 4 dá mais 8. Para cá vem menos 8. Ó que bonito? Esse morreu com esse morreu com esse, não sobrou nada. Lembra que aqui deu um resto, aqui o resto foi 0. Quando o resto de uma divisão de polinômios der 0, a gente diz que um polinômio é múltiplo do outro ou, reciprocamente, um polinômio é divisor do outro. Nosso módulo 1, vamos conferir a nossa divisão, certo? E aí fica para vocês praticarem um pouquinho mais. Então vamos lá, o que é que eu tenho que fazer? O meu divisor é x menos 2 e o meu quociente é x menos 4. E eu tenho que somar com o resto. Mas o resto é 0, mas serve para o que estava aqui agora há pouco. Como que multiplica isso aqui? Não tem problema, termo a termo. Então, ó, esse vezes esse vezes esse. Então, vamos lá. X vezes x. X, 1 mais 1, x quadrado. Mais, aliás, o mais daqui, ó, mais x, só o mais. Mais vezes menos. Sinais diferentes, dá menos. Então, menos. X vezes 4, 4x. Beleza, com o x já foi. Agora eu vou com menos 2. Esse com esse com esse. Na calma, ok? Menos daqui, quando não tiver sinal é mais. Menos 2 vezes mais x, o menos e mais dá menos. Não tem a parte aqui, você só repete o x. Menos 2 vezes menos 4, menos e menos dá mais. 8. Aqui dá x quadrado, menos 4 menos 2, menos 6x, mais 8. Perceba que esse polinômio daqui é exatamente o que a gente iniciou na divisão. Ou seja, para que eu confira se a minha divisão está correta, eu preciso pegar o divisor, multiplicar pelo meu quociente, adicionar o meu resto e tem que dar exatamente o meu dividendo.
Beleza? Pratica mais alguns exemplos aí. Te espero daqui a pouquinho. Tchau, tchau!